Então, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui em mais um encontro do nosso ciclo de extensão Diálogos entre Cultura, História e Memória. Ele faz parte de um projeto maior chamado Produção Cultural, História e Memória, que vai ter outras ações depois desse curso a partir de abril também. Esse projeto ele conta, com o fomento de um edital interno de extensão, apoio a projetos de extensão do IFRJ Campos Nilópolis, e ele é correalizado por 3 frentes, que nós estamos trabalhando em parceria para fazer esse ciclo, que é o Laboratório de Produção e Gestão Cultural, ligado ao curso de Produção Cultural de bacharelado, o NEABI, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e o Grupo de Pesquisa Territórios e Culturas, todos ligados ao Campos Nilópolis IFRJ. Esse ciclo a gente fez com uma intenção ampla, não só da gente se qualificar nesses debates sobre o campo da museologia social, sobre o campo da história oral, e o que significa as disputas da memória, que são disputas absolutamente presentes, contemporâneas, e que fazem a gente ficar lutando como indivíduo, ou como grupo, como coletivos, contra certas construções do passado, mas uma luta que se dá no presente, inclusive de projetos de futuro que tem a ver super com o tema, inclusive, da aula de hoje. Nós iniciamos o ciclo aí no dia 13, com a aula da professora Regina Abreu, da Unirio, com o tema Memória e Patrimônio Cultural. O segundo dia nós tivemos aí o Mário de Souza Chagas, também da Unirio e atual diretor do Museu da República, que tem muito a ver com a nossa conversa de hoje. A gente já iniciou parte dos assuntos, em função principalmente não só da ligação toda do Mário com esse campo da memória, a militância dele, mas principalmente pelo fato dele estar como diretor no momento onde o Museu da República, a pedido das lideranças religiosas, recebe o acervo intitulado carinhosamente contra uma visão racista e colonial, chamado antes de a magia negra, um instrumento que servia no Museu da Polícia para troféus, como troféu de apreensão e, ao mesmo tempo, com um didatismo meio mórbido para ensinar a repressão dos quadros policiais. Ele hoje, a pedido das lideranças religiosas, está, então, no Museu da República, e o Mário, como diretor, foi muito bacana a aula dele, falando sobre memória, representação e poder. Na aula passada, a gente já saiu um pouco da discussão sobre memória social, e entrou no campo da história oral, memória e documentação. Então, tivemos uma aula brilhante aí das professoras Marta Abreu, do Laboratório de História Oral e Imagem, da UF, que tem um compromisso, inclusive, com as culturas negras no Rio de Janeiro muito forte, projeto Passados Presentes, registros em projetos de manifestações de culturas populares, no estado do Rio de Janeiro, enfim, como jongos, calangos e folias, e outras manifestações. E a professora Vivian Fonseca, que coordena o programa de História Oral do CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio. A gente vai ter, na aula de hoje, então, o debate sobre memória, ancestralidade e projetos de futuro, onde a gente faz, no nome, uma provocação proposital com essa temporalidade, essas diferentes temporalidades que envolve a questão da memória. Então, a gente está batendo sempre a tecla de não trabalhar a memória só como registro de passado, mas como disputa contemporânea, presente, inclusive, desses projetos de futuro. Eu já vou apresentar com muito orgulho nossos convidados aqui de hoje. E amanhã, só para adiantar, temos 2 questões. A primeira vai ser a última aula, que é Memória e Narrativas em Disputa, com Antônio Carlos Firmino, do Museu Sankofa, Memória e História da Rocinha, e o Luiz Antônio de Oliveira, do Museu da Maré, 2 experiências também de museologia social, museologia aplicada em territórios populares, mais precisamente territórios de favelas importantes do Rio de Janeiro e complexos de favela, e que estão aí trazendo uma visão bem importante para completar o nosso ciclo. Então, todas as pessoas que foram convidadas, elas têm contribuições intelectuais no debate político, e estão conectadas a iniciativas, sejam elas mais individuais ou mais coletivas de ação, de pesquisa. Então, todo mundo está falando de uma maneira mais geral, mas também tratando algumas experiências a partir de alguns lugares. Por exemplo, a professora Regina Abreu, a partir da experiência do Observatório do Patrimônio Cultural do Sudeste, o Mário Chagas, a partir da experiência do Museu da República. Eu acho que isso enriquece muito o debate. Todos, a gente não está fazendo uma oposição entre intelectuais
e pessoas dos movimentos sociais. Não, todo mundo aqui tem um papel relevante, intelectual, político e contribuições claras no processo de debate, disputas e etc., nesses campos que a gente está trazendo. Né? Para coroar o curso, a gente conseguiu, com o pessoal da Quiprocó Filmes, a produtora que realizou, né, o filme chamado Nosso Sagrado, que ele é realizado como parte de uma campanha chamada Liberte Nosso Sagrado. Eles liberaram o filme para a gente exibir amanhã. Então, amanhã a gente vai terminar um pouquinho mais cedo a aula, 15 para as 6, e vai exibir no canal do YouTube da Coex o filme, que tem apenas 30 minutos, é um filme média, né, curta para média aí. Então, queria convidar todo mundo aqui que está na sala, né, que puder assistir. É óbvio que não é uma atividade obrigatória, mas a gente está convidando porque tem muito a ver com todo o debate que a gente vem fazendo, e foi uma sessão, né, bacana do pessoal, que a gente agradece em nome do Fernando, principalmente, e do Gabriel, da Quiprocó Filmes, que está fazendo, inclusive, aniversário hoje. E eles liberaram, inclusive, um filme que está licenciado, né, enfim, para passar no Canal Brasil, etc. Tem algumas limitações. Então, a gente vai fazer essa exibição amanhã, 15 para as 6. Eu convido todo mundo que está assistindo aqui com a aula com a gente ou pelo canal do YouTube já direto. Tá? Então, eu vou partir direto para a apresentação dos nossos convidados aqui e vão passar a palavra para eles, que vão fazer uma fala, e a partir disso a gente faz um breve comentário e abre para perguntas que podem vir aqui da própria sala. O pessoal está combinando de levantar essa mãozinha aqui do Meet, né, para poder sinalizar a ordem de inscrição e permanecer, por favor, com ela levantada até perguntar. E também a gente ter a possibilidade da gente ter perguntas pelo chat do YouTube, mesmo para quem não tiver inscrito. E a gente vem tendo uma participação muito bacana de outras pessoas que estão acompanhando por lá. Então, dando sequência aqui, né, Nilce Naira, nossa queridíssima mãe Nilce, né, de Ansan, e a Egbé do Ileu Mulu Oxum. Ela é coordenadora da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, conselheira do CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, professora de culinária, é responsável também pelo, não sei se ainda está ativo no momento, mas pelo Ponto de Cultura também, o Biodara, né? Ateliê designado à confecção de objetos e vestimentas afro-brasileiras, e uma das pessoas que está à frente aí, pelo Ileu Mulu Oxum, né? Do Museu Memorial Iatavina, que a casa, né? O Ileu Mulu Oxum mantém essa memória de pelo menos, no mínimo, 3 gerações aí, né? E fazendo trabalhos importantíssimos, além das parcerias que já haviam sendo feitas, né? Eu cito algumas aqui, por exemplo, né? O próprio livro de Mãe Meninazinha, né? O Legado Ancestral, um CD maravilhoso que foi feito na época que eu conhecia, inclusive, a senhora, o CD feito em parceria com o LACED, né? O Laboratório do Museu Nacional, com gravações de cantigas lindíssimas também. Enfim, um trabalho que a gente convida, né? Vocês estão trabalhando com visitas agendadas, se eu não me engano, no momento, em função da pandemia, mas que Mãe Nilce vai ter toda a oportunidade de falar daqui a pouco um pouco mais sobre essa experiência. E aqui também conosco o Djahuri Cadivel, que é antropólogo, editor, tradutor e poeta indígena, pertencente aos povos Terena e Cadivel, trabalha e pesquisa a arte, a etnomídia, a etnologia indígenas. Ele é editor da coleção Tembetá, que foi lançada pela editora Zolg, e do catálogo de exposição também Veshoa, eu não sei exatamente se a pronúncia é essa, Nós Sabemos, da Pinacoteca de São Paulo, apresentador também do podcast Neshiro, também me corrija as pronúncias, por favor, depois, Djahuri, e Artes Indígenas em Rede, co-diretor do documentário Música é Alma da Luta, de 2021. Ele é mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes, PPGAS. Antropologia. Antropologia Social, perdão, da USP. Então, eu vou passar a palavra. Vocês têm preferência de ordem de fala, que a gente acabou não combinando? Querem falar? Alguém preferido? Para mim, tanto faz. Se quiser me colocar porque eu sou idosa, não tem problema. Então, podemos começar por Mãe Nilce, então?
Então, mãe Nilce, a palavra é sua. Mais uma vez, a gente fala de toda a nossa felicidade, todo o nosso orgulho da sua presença, que a senhora aqui, por si só, já representa muita coisa, mas a senhora vem representando, né, muito mais do que só a sua pessoa, né, estando aqui presente. Então, por favor, a palavra é sua. Cada um a gente está combinando em torno de 25 a 30 minutos para fazer a sua fala e depois a gente, então, abre para perguntas, tá bom? Fique à vontade, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Boa tarde a todas, todos, todes. A minha bênção, se tem alguém de axé aí, que eu sou uma mulher de axé. Eu estou muito feliz com esse convite. Essa coisa está programada há tanto tempo e agora que a gente consegue, não é verdade, Alexandre? Mas, como disse uma meninazinha, nada acontece por acaso, é tudo no tempo do orixá. E é nisso que eu acredito. Quando me chamam para uma live, para um encontro, falam tanto em professor, em aula, eu já quero dar uma receita de acarajé, né? Porque eu sou professora de culinária e já penso logo na minha receita, porque eu já lancei 3 livros de receitas dentro do terreiro. Eu tenho um canal no YouTube, que é o canal da Mãe Nilce, eu aprendi assim, então já me animo, já quero dar realmente uma receita. Mas eu vim aqui para falar sobre a memória da nossa casa, do nosso axé, do Museu Memorial Iadavina. Iadavina é minha bisavó. Eu convivi com minha bisavó Iadavina até os meus 13 anos de idade. Hoje eu só tenho 70, mas eu lembro muito bem da luta da minha bisavó. E eu costumo dizer que a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, enfim, a minha ancestralidade lutou tanto para conseguir ocupar alguns espaços. Não conseguiram, mas deixaram as portas abertas para que eu e nós, povo de terreiro, estivéssemos hoje ocupando espaços como esse, para mim, tão importante, falando para os meninos, para as meninas da academia, que certamente vão conhecer um pouco do trabalho do terreiro e tirar o imaginário negativo que algumas pessoas têm nos terreiros do povo de axé, a ponto de nos ferir com o racismo religioso, que, para nós, é um determinante social, realmente, para a nossa saúde. Falando do Museu Memorial Iadavina, que é uma luta de Mãe Meninazinha de Oxum, Mãe Meninazinha de Oxum é minha tia biológica e minha Ialorixá. Ela é irmã da minha mãe, daquela mãe que me pariu realmente. Mãe Meninazinha vem nessa luta aí há muitos anos. Eu lembro que ela começa com a história. Eu vou falar mais sobre o Museu Memorial Iadavina. Se você quiser que eu fale um pouco sobre o Liberte Nosso Sagrado, Alexandre, eu posso estar falando mais na frente, porque eu estou acompanhando a luta dela em mais de 30 anos. Mas eu lembro que o Museu Memorial Iadavina, Mãe Meninazinha, através de um banco, que esse banco foi doado para minha bisavó Iadavina pelo meu padrinho, que era o Gã da nossa casa, o Gã Rui, que era um sambista nato da Portela, na época, muito conhecido, e ele deu esse banquinho para a Mãe Meninazinha. Então, esse banquinho ficava dentro da nossa casa, no bairro de Ramos, onde nós morávamos, onde nós nascemos, crescemos e fomos criados. Então, a partir desse banco, e nós tínhamos várias outras peças, a Mãe Meninazinha sentiu a necessidade de começar a guardar nossas coisas, né? E assim foi feito. Guardou o banco, guardou o lampião, guardou fotos, guardou muita coisa. É claro e evidente que, se nós soubéssemos a importância de tudo isso, teríamos guardado muito mais, né? Mas eu acho que o que nós guardamos foi o suficiente para hoje estar mostrando a história do Ilhéu Molioso. Guardou o balaio. O balaio, para quem não sabe o que é, o balaio é um cesto feito de vime, que nós, de axé, quando transportamos os assentamentos dos nossos orixás, ele é feito através desse balaio. Então, foi nesse balaio que uma meninazinha trouxe de Salvador, lá da casa do pai Procópio de Ogunjá, que hoje é nome de estrada em Salvador, o assentamento do Obaluaê, do Omolu, da minha bisavó. Trouxe porque ela foi chamada, né? Foi chamada pelas mais velhas de Salvador que fosse lá, porque o orixá queria vir. Então, ela, desse balaio, ela traz,
né, o assentamento, e ela tem uma história muito bonita, que ela conta, inclusive, aí no livro dela, que elas vieram de ônibus, imagina de avião, nem pensar, né? Foi tudo assim, muito com ajuda. Aí vieram de ônibus, uma senhora do lado dela estava preocupada. A senhora está carregando o quê nesse balaio? Que a senhora está cuidando tanto, não desce para ir ao banheiro, não desce para comer, não desce para. É o que que é ouro? Ela falou para não, minha senhora, aqui é muito mais do que ouro. O que eu carrego aqui, para mim, é muito mais valioso do que ouro. E é para ela, para nós, que é a memória da nossa ancestralidade. Aí daí nasce a história do memorial, e através do professor Ricardo Freitas, que é o GAN da nossa casa, ele hoje está na UNEB, Salvador, e da EQESB Margarida Menezes, assistente social também da nossa casa. Eles vão a Salvador e começam a buscar histórias e coisas. Inclusive, o Alexandre e todos estão aqui. Tem uma foto de pai Procópio de Ogunjá, que eles trouxeram de Salvador, que ninguém tinha essa foto. Hoje essa foto corre aí em várias casas, corre aí nas redes sociais. Essa foto foi trazida por Ricardo Freitas, lá de Salvador, e a EQESB Margarida Menezes. Está na nossa casa, já está aí. Que bom que a gente pode dividir as nossas coisas. E daí começa a nossa história com o Museu Memorial Iadavina. Muitas peças nossas está lá. Foi inaugurado nosso museu em 1997. Agora, nós resolvemos reinaugurar o nosso Museu Memorial. Por conta da pandemia, infelizmente, o nosso museu não ficou aberto à visitação direta, não teve como. Fizemos o sistema, o Simpla, na internet, e começamos a receber de 15 pessoas que eram agendadas, numa data só, 2 horários. Foi muito interessante. Hoje, por conta do final do ano, da festividade, tornamos a dar uma parada, porque todas as atividades religiosas do Ilê Omoluiossum foram paradas por determinação dos nossos orixás. Não é para fazer festa agora, não é para comemorar nada agora. Então, fechamos tudo. Estamos com a esperança, é claro, com a fé nos nossos orixás, que a partir de janeiro, fevereiro, a gente já comece com as nossas atividades religiosas. E é nesse espaço que nós fazemos nossas atividades religiosas, que nós aproveitamos para fazer nossas ações sociais, porque o espaço de terreiro é um espaço muito grande, que fica naturalmente ocioso, fora da atividade religiosa. Então, dentro do Ilê Omoluiossum, dentro do nosso terreiro, do nosso memorial, já fizemos várias publicações sobre violência doméstica familiar, sobre AIDS. Nós somos ainda ponto de cultura, nós temos oficinas para mulheres gerar renda. Eu já fui, Alexandre, a 17 cidades, falando para o povo de terreiro sobre a importância de se fazer projetos sociais dentro do terreiro. Tá? Eu já fiz 3 publicações sobre violência doméstica e familiar através do projeto Mulheres de Axé Mobilizadas sobre Violência Doméstica e Familiar. Porque as pessoas... Uma mulher, por exemplo, que foi violentada, ela não vai para a DEAN, ela nem conhece a DEAN, não vai à delegacia, ela vai ao terreiro. A pessoa, quando se descobria com AIDS, há 40 anos atrás, não ia para o médico, ia para o terreiro. E é o terreiro que é um espaço de acolhimento e de escuta que faz esse primeiro atendimento, orienta e, muitas vezes, quando necessário, encaminha essa pessoa para um atendimento diferenciado. Tem um vídeo nosso, da Renata, que uma meninazinha diz o seguinte: muitas vezes não precisamos fazer nada das nossas práticas, dos nossos saberes, quando não somos procurados. Só em acolher essa pessoa, sentando, ouvindo o que essa pessoa tem a nos falar, não precisa fazer nada, que as pessoas já saem dali aliviadas. A importância da escuta, e o terreiro tem essa prática. Só que as pessoas não sabem disso, não reconhecem, porque o racismo religioso não deixa. Eu acabei de fazer, junto com o doutor Edson Silva Santos, o advogado, que defendeu a causa dos povos de terreiro, lá no STF Brasília, eu sei que eu estava lá. Eu chamei, trouxe ele ao Rio e fiz com ele um projeto, Respeite nosso terreiro, Respeite nossa fé, sobre direito do povo de terreiro. Porque eu sou uma mulher nascida dentro do terreiro há 70 anos, eu sou iniciada para orixá há 51 anos, eu não conhecia meus direitos. Então, hoje eu conheço e aproveito a oportunidade sempre que tenho para levar para outros terreiros sobre direito do nosso povo. Você tem que me mandar eu parar, porque senão não vou parar você.
É isso. Fique à vontade, está no seu tempo ainda, por Então, favor. tá. Tá? Então, eu estou falando sobre a importância do acolhimento do terreiro, sobre o desconhecimento das pessoas. Eu sempre que faço um trabalho dentro do terreiro, eu faço uma roda de conversa, geralmente com mulheres, eu faço trabalho sobre homofobia, sobre racismo religioso, sobre lesbofobia, sobre todas as formas de preconceito, porque o terreiro, o orixá, não escolhe ninguém pela cor da sua pele, pela sua orientação sexual, pela sua condição social. Não é assim. O templo do orixá não é isso. O terreiro simplesmente acolhe e é assim que funciona. Mas, infelizmente, como eu falei, vou falar sempre, o racismo religioso está nos agredindo, está proibindo que nossos filhos, as crianças, entrem na escola com seus filhos de conta, que isso aqui para a gente não é enfeite, isso aqui para a gente é proteção. E o racismo religioso está fazendo com que as nossas crianças, o nosso povo, não consiga estar andando, caminhando com isso. Então, a luta está muito grande, mas eu sempre falo e vou repetir, nós não vamos desistir. Apesar do luto, nós, povo de axé, povo de terreiro, vamos continuar na luta e vamos continuar ocupando espaços com igualdade de direito, porque nós temos direitos, sim. E é isso, Alexandre. Eu estou aqui, qualquer pergunta pode mandar, que eu vou tentar contribuir, da minha forma de ser. Maravilha, mãe. Muitíssimo obrigado. Eu vou passar direto, então, a palavra para o Djahuri. Ele faz a fala dele. Então, depois a gente vai complementando com perguntas. Também a gente vai, né, buscando alguns esclarecimentos, questionamentos também com a senhora vai ficando bem à vontade, tá bom? Djahuri, por favor, a palavra está com você. Mais uma vez, também, obrigado por você ter aceito o nosso convite. Boa tarde, novamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui me comunicando com vocês nesse curso, nesse ciclo de reflexão sobre a memória. Agradeço aos professores, agradeço enormemente a mãe Nilce, que eu estou conhecendo aqui, por escutar, e estou gostando bastante já de estar com essa oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou Djahuri Cadiuel, como o Alexandre estava apresentando, né? Eu sou doutorando em antropologia atualmente, né? E já que a gente está falando desses temas, que eu também tenho trabalhado de um jeito ou de outro, e como a mãe nisso fez essa apresentação, contando um pouco das mulheres, na verdade, né? Mas da ancestralidade presente e que move ela também, né? O meu pai, ele nasceu na aldeia, né? E eu sou nascido no Rio de Janeiro, na verdade, né? Ele nasceu no Pantanal Sul-Mato-Grossense, né? Que é do povo da minha avó e do meu avô, o povo Terena e o povo Cadiuel. E eu não nasci, né, na aldeia, e eu fiquei pensando em compartilhar com vocês um pouco disso que eu sinto, que é esse entrelaçamento do que eu tenho podido atuar nesses podcasts, filme, livro, né, que eu tenho feito, que o Alexandre comentou um pouco, né, com essa busca minha, pessoal, para saber, né, que a gente às vezes tem, né, muitos brasileiros, né, tem um parente, um pai, um avô, avó indígena, né, e eu percebo que essa memória, muitas vezes, a maioria das vezes, talvez, ela é amputada, né, pelo processo que a gente pode chamar de sistêmico, estrutural, de genocídio, apagamento, etnocídio dos povos indígenas, né, dos povos afro também, como a mãe Nilce estava trazendo, né, com a sua denúncia também, além do conhecimento muito bonito que ela estava compartilhando, né. Só que eu tive a oportunidade de saber, né, de ir atrás e descobrir, né, a minha terra indígena, né, as aldeias, meus tios e tias, né. E meu pai, na verdade, ele o primeiro veio a se tornar o primeiro ator no cinema, na televisão, no teatro, novela, no Brasil, né.
eu conto essa história na minha dissertação de mestrado, né? A minha dissertação de mestrado em antropologia foi narrar um pouco dessa trajetória do meu pai, porque através dele eu pude descobrir muito sobre o movimento indígena no Brasil, que é um tema que eu tenho trabalhado e pesquisado, né, nesses últimos anos. Na monografia, na dissertação, na tese, eu tenho, e além disso, nessa coleção que o Alexandre comentou, Tembetá, que é uma coleção de 8 livros dedicados a diferentes personalidades do movimento indígena brasileiro, eu fiquei pensando essa oportunidade que eu tive, esse elo, né, que eu pude ter para me conectar, né, com essa memória dos meus povos e, através deles, da constelação de povos indígenas do Brasil, que a gente acaba não escutando muito, né, no nosso sistema escolar, no nosso sistema cultural, assim, né, de um modo geral. Isso tem mudado na última década, talvez mais do que nunca, né, por causa de vários fatores que a gente pode comentar aqui, né, pensando sobre a cultura, política pública, patrimônio, né, enfim. Mas isso tem mudado numa história longa, né, de muito racismo e preconceito e apagamento, né? Essas palavras, às vezes, a gente repete demais elas, a gente perde um pouco o sentido profundo, né, delas na nossa vida pessoal e coletiva, né? Mas esse apagamento, né, e essa violência são muito, muito fortes, né? E elas, eu fiquei pensando como eu ia trazer essa frase que eu vi quando eu ia falar com a mãe Nilce, eu me lembrei dessa frase de terreiro, né? Que, se não me engano, é assim, né? Que o Exu jogou a pedra ontem e matou o pássaro hoje, né? E essa frase eu ouvi de um professor que também é de terreiro, né? Que é o professor, o escritor Luiz Antônio Simas, né? Que ele também compartilha muito esses saberes. E eu acho muito legal, muito interessante pensar isso, mergulhar nessa concepção a partir desse pensamento, né, dos povos originários, tradicionais e de terreiro, na verdade, né, que são outras concepções de tempo, né, e a gente é muito formatado, né, com uma história, né, uma versão da história, e essas iniciativas museológicas que a gente está comentando, que a Manice comentou também, né, que ela está envolvida pessoalmente, vários circuitos, né, que formam a cultura do nosso país, né, a educação, a comunicação, né, como a gente é informado da nossa realidade, eu também sinto que a gente que tem essa identificação com um povo tradicional, a gente se sente mesmo movido a um ativismo, né, de ter que estar falando disso porque isso é tão pouco divulgado, falado, né. Dentro desse longo pensamento sobre como a gente não ouve falar sobre o movimento indígena, sobre como isso veio a existir, como os índios, como tem tido hoje, né? Eu acredito que hoje tem um pouco mais de visibilidade, né, de Ailton Krenak ou de Sônia Guajajara, né? Uma figura ou outra, Daniel Munduruku, que já são de uma geração assim anterior, né? Está seguindo um elo dos seus ancestrais nessa luta, nessa resistência, né? E essa história é muito pouco contada mesmo. E eu achei engraçado o Alexandre tentando pronunciar alguns dos títulos dos trabalhos que eu me envolvi, mas eles estão profundamente inspirados nesse pensamento, né? De trazer uma versão pela autoria, pelo protagonismo dos povos indígenas, né? Seja através da etnomídia, do cinema, da literatura, das artes contemporâneas, né, artes visuais. E a gente traz esses nomes, essas línguas, né, Vexua, que é da língua terena, Nhétiro, que é da língua Mbuiá, Guarani. E eu tô tendo essa oportunidade assim de estar fazendo a
pós-graduação, mas eu muitas vezes penso que os assuntos que a gente pode estudar e compartilhar não deviam ser tão restritos, né, a esses círculos, né? E isso é muito dramático, eu acho, assim, no caso dos povos indígenas, né? É um cenário que tem mudado muito e eu tenho estado ativo, assim, conectado com isso. Na verdade, sobretudo, desde que eu entrei na Rádio Iandê. Eu não sei se vocês conhecem a Rádio Iandê também, que é um dos trabalhos uma das atividades que eu me envolvi nos últimos anos, mas a Rádio Iandê é a primeira rádio indígena no Brasil, a primeira etnomídia digital, né? E ela é fundada em 2013, que é um ano um pouco simbólico, né, politicamente para todo o país. Muitas coisas mudaram desde então, e uma delas foi essa emergência, né, dos povos indígenas nas redes sociais e utilizando as ferramentas digitais, né? Eu acho que esse território digital também é interessante de ser pensado, se a gente pega esse panorama todo de como a gente pode disseminar um outro pensamento, né? Porque acho que na pandemia a gente viu como a gente ficou ciborgue, né? A gente ter que interagir desse jeito que a gente está fazendo aqui agora, né? E os museus, acredito, também estão pensando nesse território digital. Esse território digital também está sendo ocupado por muitas iniciativas diferentes. E a Rádio Iandê é pioneira nesse campo e ele tem sido cada vez mais importante também para divulgar a realidade e a diversidade, os conhecimentos, as denúncias dos povos originários hoje, né? Eu sinto que está envolvido com pesquisando e está em militância, como nesse filme que o Alexandre comentou, música é arma de luta. Eu gostei que ele falou que é alma de luta, mas é a arma de luta no título, mas pode ser a alma da luta também, a música. É um filme que está documentando a luta pela vida, que é uma manifestação que houve agora em agosto contra o marco temporal. Enfim, está documentando um momento, mais um capítulo dessa longa luta e de como essa luta tem sido instrumentalizada com muita criatividade pelos povos indígenas, né? Eu acho que esse é o significado profundo de eu estar podendo ter trabalhado nessa exposição Vexua, realizando o catálogo, que é uma das maiores exposições de arte indígena contemporânea. No catálogo também do Moquém Xurari, da exposição curada pelo Jaider Isbel, nosso amigo que fez a passagem recentemente, né? Então, esse espaço de memória, de imaginário, de pensamento, né? Ele tem que estar bem... A gente tem que saber um pouco dos nossos sonhos, né? O que a gente está sonhando. Porque é nesse território da memória, da imaginação, que a gente vai podendo transformar um pouco esse cenário, né? E não é fácil. Eu acho que a gente vive um momento muito, muito difícil por vários fatores, né? Que a pandemia esgarçou completamente aqui na história do que a gente vive coletivamente nesse país, que desde o início não é... Enfim, são fantasmas que voltam assim, né? É um passado que não passa, né? E a gente precisa pensar sobre isso. Eu acho que essa frase de Exu, se eu fosse assim evocar com alguma licença, né? Ela é a motivação, né? De estar adiando o fim do mundo, né? Contando histórias, muitas histórias, seja histórias do início do mundo, seja histórias das violências também, né? Enfim, eu trouxe uma fala um pouco assim, comentando de um modo bem geral, um pouco das atividades que eu pude me envolver. Eu estou bem aberto às perguntas, né?
para a gente poder estar conversando, mas eu queria trazer esse elo que eu falei desde o início, que é através do meu pai, através eu falo meu pai no sentido também como a mãe Nilce, assim, uma pessoa que é uma referência, né, ancestral e é conectada como um sujeito coletivo, né, como diz também o Ayrton Krenak, né. Como é a nossa conexão com essas pessoas, né, move para a gente pensar como a memória, né, a gente tem que, enfim, tá fazendo um exercício mesmo, né, para a gente não estar sofrendo uma amnésia, que eu acho que é a tendência, né, do estrutural colonial que ainda existe, né. A gente é impelido a uma amnésia e nosso engajamento afetivo com essa ancestralidade, ele tenho pensado nisso também, né? Ele é um exercício de anamnese, né? Que quando a gente vai no médico tem essa palavra, né? Anamnese, que é você contar, né? Como você chegou a ter uma doença, tá doendo aqui ou ali, e você pensa e você conta uma história, né? E eu sinto que a gente tem que recontar coletivamente a nossa história para a gente poder mudar, né? Quer dizer, falando do passado, no presente, poder ter um outro projeto de futuro, né? Para tentar formular alguma ideia com esse título que está inspirando a nossa reflexão aqui, né? Não sei se eu tenho mais tempo, mas eu também quero ouvir e conversar mais também. Muito obrigado. Fique à vontade, Jahuri, te agradeço mais uma vez e peço desculpas mais uma vez pelas pronúncias aí erradas, mas são, enfim, alguns universos que a gente está fazendo, né, tentativas de aproximação, mas ainda reflete isso, na verdade, uma distância que a gente ainda tem para percorrer, né, para conseguir estar dialogando de fato como deveria, né? A gente está com espaço aberto aí para quem quiser fazer perguntas, a gente pede para que aqui pela sala do Meet levante aquela mãozinha que fica aqui embaixo, ao lado da câmera, embaixo das fotos, tá? Porque aí ele registra a ordem das pessoas que queiram se inscrever, e quem quiser mandar também não puder ou não quiser, né, escrever, abrir o microfone ou a câmera, pode escrever pelo chat também a pergunta, assim como o pessoal que está no YouTube também pode escrever por lá pelo chat, que a gente lê aqui para a nossa convidada e para o nosso convidado. Eu queria abrir aqui a questão das perguntas. Vou passar a palavra para o professor Afonso para saber se ele tem alguma pergunta. Enquanto isso, a gente vai mapeando aqui se o pessoal já enviou alguma pergunta. Depois eu também vou fazer algumas colocações, tá bom? Afonso, por favor. Obrigado, Alexandre. Então, antes de mais nada, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito obrigado pelas falas de vocês. Realmente foi muito bacana ouvir, né, os depoimentos e uma fala muito tranquila, muito íntima e, ao mesmo tempo, tratando de algo tão importante, tão relevante, né, para um conjunto enorme de pessoas que estão ligadas diretamente, né, com esses temas e, enfim, e que fazem parte, né, de um interesse maior que a gente aqui tenta também dinamizar e se envolver, né? Eu queria fazer, assim, na verdade, uma pergunta bem geral, né, mas que eu acho que tem a ver com o interesse quer dizer, falando do ponto de vista, né, pensando no público aqui do curso também, para a gente ter uma noção um pouco mais ampla, né, do cenário nacional. Né? Ou seja, o que eu quero falar com isso? A gente sabe que o papel da memória, né, ele é fundamental na construção da narrativa no presente sobre os grupos sociais, né, sobre o poder de conduzir a história. Né? Você poder contar a sua história significa que você controla esse passado e você controla o ato de narrar, né, o ato de falar sobre si. E isso é uma conquista, né, uma das maiores conquistas para qualquer grupo, porque revela autonomia, revela a força, revela a capacidade de autorreconhecimento e de se colocar, né, diante dos demais, né, dos demais grupos, do conjunto da sociedade. Então, assim, essa narrativa, né, sobre
e o controle sobre essas questões culturais, essas questões políticas, elas são também, né, elas têm como uma consequência uma relação com os direitos, né, os direitos e o reconhecimento, né, diante do conjunto da sociedade. Então, não se trata apenas, embora, quer dizer, quando eu digo apenas, quero dizer restrito a um tema, mas todo esse conjunto que vocês trouxeram, né, eu acho que também tem a ver, né, com o reconhecimento e a luta por direitos, né? Bom, dito isso, assim, eu queria só fazer uma pergunta, como eu disse, bem geral, mas acho que para a gente tomar pé, né, de como desse cenário atual, como é que vocês veem, né, por exemplo, no caso dos terreiros, no caso de outros movimentos que buscam afirmar, né, um centro cultural, a criação de redes de ação nas redes sociais, que tentam manter e trazer e tornar público essa cultura, essa ancestralidade, essa história, né? E no caso do Idjahuri, né, também como é que você vê no atual momento? Quer dizer, você citou a Rádio Iandê, né, que para quem não conhece eu recomendo, é incrível, né? Sempre está ligado aqui no meu computador, e a gente tem, né, uma produção, eu acho, hoje bastante significativa. Eu queria que você falasse, né, do teu ponto de vista, como é que você vê essa ação, né, dentro do campo da cultura, dentro da produção cultural também, nesse sentido, né, dessa ação para garantir, para agarrar a contação da história, né? Como eu disse, no sentido de manter o controle, manter a voz, manter o sujeito, né, de como contar essa história, né? E como vocês ressaltaram, que tem uma temporalidade própria, né, que tem uma narrativa própria, que tem referências próprias. Então, como é que você vê o cenário hoje em dia no Brasil, se quiser também expandir para outros lugares, né, mas como é que você vê no Brasil esses movimentos atuais de fazer esse movimento de agarrar-se na memória, né, e tornar isso um controle sobre o presente? Obrigado, Idjahuri, obrigado. Vou passar, como a colocação do Afonso for mais longa, mais geral, eu acho que é melhor passar para vocês e a gente vai aguardando chegar outras perguntas. Aqui já tem o Wallace Rocha, né? Mas a gente depois faz um bloco, mas eu acho que por ter sido uma colocação mais geral e mais ampla, eu vou passar direto para vocês responderem, e aí depois a gente retorna e faz um bloco de perguntas, tá bom? Manilson, a senhora quer se colocar, quer falar sobre essa pergunta, ou a gente passa para o Idjahuri direto? Me deu a sensação que a conexão dela deu uma congelada. Acho que ela caiu e deve estar retornando. Idjahuri, se você puder, então, ir respondendo, eu te agradeço. Sim. Então, obrigado pela pergunta. Ela é bem ampla, na verdade, né? Mas eu realmente tenho tido bastante oportunidade de acompanhar diversas expressões, né, da produção cultural indígena hoje, né? Eu acho que isso tem se transformado muito, né? E tipo, muito, mas muito recentemente. E eu vejo isso como um desdobramento necessário, de um modo necessário, da luta por direitos, que você também comentou, né, Alexandre? Né? Que essa necessidade de contar outras histórias, ela tem um sentido profundo com esse estabelecimento de um Estado de Direito, né? Essa ideia de de haver leis, e isso fazer sentido, né? E não ser uma letra morta, né? Contar histórias assim, eu acho que é um desdobramento do movimento indígena por direitos, porque o movimento indígena ele emerge nos anos 70 com a grande bandeira, que é vigente ainda hoje, da demarcação pelas terras, né? As terras indígenas são
coextensivas, elas fazem parte desses povos, né, da nossa memória ancestral e coletiva, né, a relação com o território. E essa é a grande bandeira, né? E foi naquele momento, né, a organização de um movimento indígena no território brasileiro confluiu, como a gente gostaria que todos tivessem bem cientes, né, com essa garantia dos direitos originários, né, sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, né? É o artigo 231, que está em disputa nesse caso do STF, que eu estava comentando, do marco temporal, né? Para dizer com isso, é uma luta do passado, de 50 anos atrás, 50 para não dizer 500 anos atrás também, e que está presente hoje, né? Numa defesa desse direito constitucional já. Bom, você perguntou da cultura, eu estou falando do direito, da política, né? Mas o meu ponto é que esse mesmo espírito de defesa pelos direitos, aprender os códigos do branco, das instituições, né? Saber circular por esses vários espaços, quando tem essa emergência do movimento indígena, o florescimento, né? Na verdade, é uma reação pela vida, pela própria vida, né? Pela vida do seu povo, pela sua vida, por tentar uma vida melhor em algum lugar, né? Meu pai se deslocou muito, e eu acho que a gente às vezes não percebe que no Brasil tem movimentos diaspóricos que tem um significado muito específico para os povos indígenas, né? É como se a gente estivesse sendo deslocado dos nossos territórios de origem e, com isso, esse elo da memória sendo posto em questão, né? Então, o meu ponto é que essa luta pelos direitos, ela junto com ela também veio no bojo dela, sabe? A importância de estar ocupando as telas no cinema, como meu pai fez, né? Meu pai, Maxora Cadiuel, atuando em Abaeté, Guarupi, né? Hoje, muitos cineastas e atores e atrizes indígenas, muitos em relação ao passado, porque ainda pode ter muito mais também, né? A literatura também, né? Eu mencionei o Daniel Munduruku e o movimento literário que ele ajudou a organizar, né? Encabeçou. As artes indígenas contemporâneas, eu falei da passagem do Jaider, que é um luto muito difícil, né? Que a gente está elaborando. Bom, eu acho assim, a gente está nesse momento que é tão duro ou mais do que foi na ditadura militar em relação à violação dos direitos humanos, né? Para os povos indígenas e para o brasileiro também. Eu acredito. Essa pessoa é um genocida. A gente está diante de um crime de genocídio, né? Eu tenho essa clareza que eu acho que é uma coisa da nossa geração levar isso adiante, de responsabilizar isso. Eu estou falando isso porque quero dizer que a luta é muito dura nas instituições, né, nessas instâncias, né? E ao mesmo tempo, né, como nunca está havendo uma produção cinematográfica no campo da arte contemporânea, no campo da literatura, na academia, na antropologia, né, de intelectuais indígenas vindos dos seus territórios e transformando, né, modos de contar histórias sobre nós, né, sobre os nossos ancestrais, sobre a nossa história coletiva, né? A minha visão é que isso é um florescimento maior do que nunca, na verdade, como uma circulação dentro dessa sociedade brasileira, né? Porque o que a gente está vendo é uma tentativa de um contato, né? É um contato mais civilizado, que nós, os selvagens, estamos tentando travar, assim, né? Porque
é isso, a barra é pesada demais. A gente sabe de muitas violências nos territórios. Nos maiores territórios indígenas são os territórios da Amazônia, né? São os territórios que estão sofrendo invasão garimpeira, com esse assédio obsceno, né, de invasão dos territórios por parte das autoridades também, né? Enfim, são muitos os problemas. Eu quero dizer que eles estão sendo enfrentados ainda com uma geração de jovens muito motivada a usar a música como arma de luta, o cinema como arma de luta, né? As artes, né? O ativismo de que falava Jaider. Então isso está com bastante, a consciência está bastante elevada sobre a importância de contar histórias, né? De um outro jeito, né? Me lembro também para finalizar um pouco essa reação, né? Da fala daquela autora nigeriana, né? Chimamanda. Ela fala do perigo da história única, né? Uma só história, uma só versão para dizer quem nós somos. A gente está querendo pluralizar essas narrativas. Eu acredito que os desafios são muito grandes, mas eles estão sendo enfrentados com uma sagacidade também sem igual, né? Hoje. E, enfim, a gente vai continuar lutando mesmo, porque esse é o espírito. A gente também é motivado pelos ancestrais também nisso, né? Obrigado, Jaruri. Eu vou passar aqui para a Mãe Nilce, que eu, inclusive, nos bastidores perguntei se ela chegou a ouvir a pergunta, como a conexão dela caiu. Ela falou que sim, então ela vai responder também a colocação. Eu acho que eu entendi a pergunta do professor Afonso. Realmente, gente, olha só, nesse momento eu estou no sítio, né? Então, a dificuldade aqui mora muitos raios e trovões, mas vamos ver se eles conseguem chegar até lá. Pelo que eu entendi a pergunta do professor, é assim: para nós, povo de terreiro, é muito importante a preservação da nossa memória. Nós não temos Bíblia. Não temos Bíblia. Então, tudo que eu sei, tudo que nós sabemos, veio através da oralidade. Foi minha bisavó que falou, foi meu tataravô que falou, foi minha mãe que falou. Então, nada nosso, nada de nada se aprende na internet. A internet vai nos trazer informações erradas sobre a nossa tradição. Daí a importância da gente realmente ouvir os nossos mais velhos. Nós damos muito valor a isso. Então, se você preserva suas coisas, né, a sua tradição, a partir da oralidade, é muito importante para a gente. Daí a preservação da nossa memória está realmente em primeiro lugar. Eu acho que é mais ou menos isso que eu entendi a pergunta do professor Afonso. Obrigado, mãe. Agora, de qualquer maneira, vocês, no ILE, né, vêm usando as redes sociais também para produzir uma informação qualificada, né, sobre essas questões, né? Então, a gente vê que vocês têm um empenho, por exemplo, de fazer parcerias, né? A gente vê, por exemplo, esse CD que eu citei aqui, organizado em parceria com o LACED, o Laboratório do Museu Nacional, né? Você vê a produção desse livro que eu mostrei no começo, o Legado Ancestral. Você vê que vocês têm, eu coloquei aqui, compartilhei no chat também, tanto da sala quanto do YouTube, que vocês têm um site, que vocês têm canais também enfim, nas redes, porque é também um mecanismo de também atingir outros públicos, mas com uma informação gerada por vocês, né? Isso, é verdade. É importante que eles coloquem. Hoje existe a rede social. Então, é importante que a gente diga como é que funcionam as nossas coisas. Nós que temos que dizer. Ninguém pode dizer por nós, não é verdade? Nós recebemos sempre pessoal da academia, estão preparando TCC, estão fazendo estudo disso, daquilo. A gente recebe com o maior carinho, o maior prazer. Mas queremos que eles coloquem lá o que nós passamos para eles. É importante isso. Sobre parcerias, Alexandre, nós temos várias parcerias. Não tem como a gente fazer sozinho. Nosso principal parceiro são nossos filhos, são os filhos da casa. Mas nós temos, muitas vezes, apoio que vem de fora. Eu agora consegui ir a 13 terreiros, levando tickets de alimentação, uma parceria que eu fiz com a Coalizão Negra por Direitos. A coalizão agrega mais de 300 organizações, mais de 300 ONGs, muitos terreiros. Nós estamos pedindo doações para a coalizão para estar distribuindo tickets de alimentação para várias pessoas. Olha a importância aí da parceria, né? Nós temos uma grande parceira, que é o Fundo Elas,
quantos projetos, quantas mulheres nós conseguimos capacitar. Eu tenho mulheres hoje vendendo acarajé no meio da rua, que aprenderam dentro do terreiro. Eu tenho mulheres gerando renda com várias coisas que aprenderam dentro do terreiro. Olha a importância do terreiro, né? As mulheres geram renda com o que aprendeu lá dentro. Mas não, o pessoal acha que nós somos só o quê? Hoje, macumbeiro que mata a galinha. É claro que a gente mata a galinha. A gente não come galinha viva. Entendeu? A gente mata a galinha e celebra a vida quando divide essa galinha com a nossa comunidade do entorno, com o nosso orixá. Eu já lancei 3 livros de receita. Eu sou professora de culinária dentro do terreiro. Dentro do terreiro. Entendeu? Então, o que se aprende, o que se faz dentro do terreiro é muito importante. E é importante que a pessoa que não conheça, como eu falei no início, que tem esse imaginário negativo, que vá ao terreiro, converse com a liderança, procure o terreiro, converse, tire suas dúvidas. Nós temos muito o que passar, o que formar, o que dizer, não tem problema nenhum. Procura saber o que acontece lá dentro para tirar esse imaginário, para tirar o racismo religioso que está dentro de você. Porque esse racismo é que nos mata. Esse racismo é que nos adoece. Vá ao terreiro, independente da sua religião. Eu tenho uma filha pastora. Eu tenho uma filha pastora evangélica. Por que eu tenho uma filha pastora evangélica? Porque eu não disse a ela, você tem que me acompanhar. Eu disse a ela, siga a sua cabeça. Eu queria ela do meu lado, queria muito. Mas ela, assim, eu respeitei o saber dela. Eu faço parte de um grupo interreligioso chamado Diálogos de Paz. Quem está à frente desse grupo é Dom Orani Tempesta, cardeal Aceri do Rio de Janeiro. Pessoa maravilhosa. Nós nos respeitamos. Tem muçulmano, tem evangélico, tem indígena, tem muito indígena. Eu acho que é com esse diálogo interreligioso que a gente vai construir uma cultura de paz. Eu acho que é assim. É dialogando, todos nós, eu aqui com o meu amigo ali que é indígena, eu com o outro que é evangélico, o outro que é católico. Vamos sentar, vamos dialogar, vamos contar um para o outro o que a gente faz e vamos alcançar uma cultura de paz. Eu acho que é isso que importa. Obrigado, mãe. Nós temos agora 3 perguntas já aqui, são 2 pessoas que levantaram a mão para fazer, e a Alana Cassano que colocou pelo chat. Tá? Então, eu vou primeiro ler o da Alana, eu vou propor então que eu faça essas 3 perguntas juntas e vocês respondam esse primeiro bloco, depois a gente vê se tem outras, tudo bem? Porque aí a gente tenta aproveitar mais gente falando, né? Então, olha só, a primeira da Alana, ela fala que é especificamente para o Idijaruri, considerando que a Pinacoteca e outros espaços tradicionais de arte são espaços que dão mais, dão mais espaço para artistas brancos, como você vê a chegada de uma exposição indígena por lá, assim como tivemos a Bienal, tendo Jaider como artista principal, etc., como esse movimento é visto por você? Né? Isso é uma primeira pergunta mais direcionada ao Idijaruri, lembrando que o trabalho do Jaider teve toda uma preocupação em não centralizar só na figura dele, né, essa representação, e trouxe um espírito, né, mais coletivo e de outros artistas para essas mostras também. Mas, enfim, vou deixar o Idijaruri responder. As outras perguntas na ordem aqui são do Wallace Rocha e depois da Rebeca. Wallace, por favor. Boa tarde a todos, todas, todes. Estava super ansioso pelo encontro de hoje. A gente passou a semana conversando sobre memória e eu acho que nosso encontro de hoje se resume muito à importância da preservação da nossa memória social. Assim. Eu sou estudante de produção cultural do IFRJ e queria saudar o Idijaruri, queria saudar a mãe Nilce e queria fazer uma pergunta para ambos, para os dois. Primeira pergunta para o Idijaruri. Idijaruri, o Ailton Krenak, ele diz, né, estamos em guerra agora, né? E eu particularmente acredito que a preservação da memória social é fundamental como uma arma dessa guerra. Mas ao mesmo tempo eu vejo os perigos, de fato, que essa guerra apresenta para a gente, né? Figuras como Marielle Franco, Jaider,
foram sujeitos ativos dessa guerra e dessa construção de uma memória social. Eu queria saber de você o que você acha da importância da construção de redes de proteção para as pessoas que estão nessa luta, assim, essa luta de preservação de memória, de construção de uma rede coletiva de respeito, enfim. Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre a importância dessa rede, de fato, de proteção. E para a mãe Nilce, nossa, assim, eu estou até nervoso de falar, porque eu tenho lido muito sobre o acervo Nosso Sagrado. Eu queria muito que a senhora pudesse falar um pouco sobre o acervo para a gente. Para mim foi de uma importância tremenda, mãe. Assim, eu tenho 32 anos e há poucos anos eu me reconheço como uma pessoa preta. Assim. E para mim ações como essa, né, como esse movimento que aconteceu pelo acervo, foram fundamentais para preservar a minha própria memória, a minha ancestralidade. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o acervo e, principalmente, falasse também sobre levar o acervo para o Museu da República. Qual é a importância de ocupar, assim como a pergunta da Alana, esses espaços que foram e ainda são ocupados, infelizmente, majoritariamente por pessoas brancas, somente. Queria agradecer ao professor Alexandre e ao professor Afonso e desejar uma boa tarde para todos, todas e todos. Obrigado, Wallace. Vou passar, então, para a Rebeca, para a gente, com ela, encerrar esse bloco de perguntas, tá? Rebeca, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada, mãe Nilce e Djahuri, pela presença aqui. Eu quero fazer uma pergunta para a mãe Nilce. Primeiro, dizer que eu fiquei feliz, né, de ouvir sobre esse trabalho social dos terreiros e do diálogo interreligioso, que é extremamente importante para o bem comum. E pensando assim em projetos de futuro, eu queria saber como, além do impacto social, né, desse trabalho social, do terreiro, digamos assim, mais numa ação social, né? Quais são as atividades que tem, assim, para criar conexão com a comunidade em relação ao Museu Memorial Yadavina como espaço de memória, né? E se vocês têm projetos educacionais, algo talvez planejado para os próximos meses, para o ano que vem, né, quando essa situação da pandemia der um alívio, se vocês têm projetos de arte e educação, algo que envolva a comunidade do entorno do museu, para falar sobre a importância da memória, da ancestralidade, isso da tradição oral, e da preservação dessa memória, né? Como vocês, como é também a experiência de ser um espaço de memória na Baixada Fluminense, em São João de Meriti. Acho que é isso só. Obrigada. Obrigado, Rebeca. Então, passo a palavra para vocês. Maniço quer falar primeiro? Tá, eu quero, porque, como eu já falei para você, eu estou no sítio. Aqui está chovendo muito, trovejando, relampejando, e se eu cair, eu vou tentar levantar, mas eu vou aproveitar e responder logo para o Wallace. Wallace, esse projeto Liberte Nosso Sagrado é uma luta de mãe meninazinha de Oxum há mais de 30 anos. Você imagina, ela costuma dizer que ela ouviu da avó dela, que era minha bisavó, sobre nossas coisas que estão na mão da polícia. Eu fiz 70 anos, e eu também ouvi de mãe meninazinha, dos meus 70 anos, sobre as coisas que estavam lá, porque a avó dela falava e a minha bisavó falava, então a gente está seguindo essa informação. Eu lembro de mãe meninazinha, uma vez ela chamou Abdias Nascimento, Abdias, a gente precisa ver as nossas coisas lá que estavam nas mãos da polícia. E o Abdias não sabia do que se tratava. Uma vez o Caó visitava muito nosso terreiro. O senador Caó, a gente precisa ver essa história. Ninguém sabia do que se tratava. Ela sabia por que a minha bisavó, a avó dela, falava isso para ela,
E as mais velhas, as filhas, falavam para ela, está lá, porque a polícia estava nas nossas casas, tirava as coisas, tal. Enfim. Quando chega em 2017, através da campanha, que veio através do mandato do deputado aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue, através dessa campanha, Liberta o Sagrado, fazer o translado do material do Museu da Polícia para o Museu da República. Aí o Alcio me pergunta, por que o Museu da República? Né? A gente conhece toda a história. Eu não sou da academia, mas eu sei da história do Museu da República. Foi no Museu da República porque foi o Mário Chagas, diretor do museu, que foi chamado e, na mesma hora, abriu as portas. O Mário Chagas não mexe em uma peça sem consultar a liderança do terreiro. Nós tivemos vários diálogos, vários encontros, várias reuniões, inclusive dentro do Ilhéu Moliossum. Ele não mexe em nada. Eu participei de uma banca para escolher o historiador, o museólogo, enfim, as pessoas que iam cuidar do sagrado. Nós participamos da banca, fizemos a pesquisa, conhecemos as pessoas. Foi por isso que o museu, porque o museu realmente abriu as portas. E está sendo lá muito bem tratado, muito bem. Nós falamos para ele, o Mário Chagas, nós queremos que você dê o mesmo acolhimento que o terreiro daria para festa do terreiro, das nossas coisas lá. Entendeu? É por isso que foi lá para o Museu da República. Sobre a pergunta da Rebeca, tudo que é feito dentro do Ilhéu Moliossum, de São João de Meriti, é feito para a nossa comunidade do entorno. É importante que a gente traga esse povo para dentro do terreiro, como eu falei ainda agora. Nós fazemos oficinas de várias coisas. Tudo é memória. Nossas vestes, né? Nossos adereços, nossas paramentas, tudo nosso é fabricado dentro do terreiro. Nós chamamos, inclusive, Rebeca, outros terreiros para que mandem seus filhos para o Ilhéu Moliossum para aprender as coisas, porque é tudo gratuito, a gente não cobra nada de ninguém. Eles ficam lá no terreiro o dia inteiro aprendendo. Em 1997, Rebeca, nós tiramos da rua mais de 100 adolescentes em situação de risco social do entorno. Projeto Comunidade Solidária. Quem tem mais idade deve lembrar desse projeto. Vocês são novinhos, não lembram. Os adolescentes ficavam dentro do terreiro de 14, 18 anos o dia inteiro. Tomavam café, almoçavam, lanchavam e aprendiam a profissão. Saíam 17 horas para a escola. Isso foi feito dentro do terreiro. Então, nós damos muita importância à nossa comunidade do entorno, porque é ali que você vai aprender o que é o terreiro. Ali que você vai aprender a respeitar o sagrado de cada um. Entendeu, Rebeca? É assim que funciona. Nós damos muita importância à nossa comunidade do entorno, às nossas crianças. Nós sabemos que as crianças não nascem racistas religiosos, eles se tornam com a convivência com adultos, então é importante que eles estejam lá dentro do terreiro para conviver e conhecer o trabalho que é feito. É isso. Obrigado, mãe. Passa então para o Djahuri aí, por favor. Ok. Deixa eu pensar aqui, ver a pergunta da Alana, né? Sobre os espaços artísticos, né? Como é que você vê essa chegada dessas exposições indígenas diante do fato de serem espaços tradicionalmente ocupados por brancos, por não indígenas, como a da Pinacoteca de São Paulo e da Bienal desse ano? Acho que é um pouco esse o foco da pergunta dela. Então, eu acho que, como eu comentei, né, eu acredito que todo esse desenvolvimento criativo no campo da cultura, da intelectualidade, que diversos indígenas hoje têm a oportunidade de protagonizar, é um desdobramento da luta por direitos do movimento indígena, né, dos anos 70, como uma continuidade mesmo, né, de defender não só sua terra, né, não só sua terra tradicionalmente ocupada, né, como também os vários espaços, né, institucionais, né, na sociedade brasileira. E no campo das a gente viu, na verdade, teve uma crescente, né, nessa última década da quantidade de exposições de arte indígena, né,
de arte e não de etnografia, aliás, né? Tem sido realizada em museus de prestígio, né, da arte contemporânea, né? Esse da Pinacoteca, né, da Bienal de São Paulo, no MAN. Eu também recordo da Reantropofagia, que é uma exposição que o Denilson Bonilla fez a curadoria na UF, na Universidade Federal Fluminense, e do Jaguataporã, também no Rio de Janeiro, no Museu de Arte do Rio, né? Esse conjunto, essas 4 exposições são algumas das maiores exposições, né, que a gente tem observado. Não observado, mas a gente tem articulado, né, esses acontecimentos e enxergado esse espaço tipográfico, a curadoria, né, como um espaço privilegiado de luta, né, nessa luta uma reforma da imaginação, né, sobre como a gente pode pensar esse contato, como eu dizia, e os povos originários e essa ampla, diversa história, né. Eu enxergo que o mundo branco, né, ele tem muitas armadilhas. E essa abertura para ter uma ocupação artística, né, conjunto de curadorias indígenas, um espaço ocupado por obras assim, ele muito fácil pode ser visto como uma moda, né, como um produto, uma mercadoria, né, que está em alta, porque, enfim, por uma certa conjuntura. Eu sinto que almejar essa fama, digamos assim, que a arte traz também não é parte do caminho que a arte indígena contemporânea tem trilhado, né? Ela está sempre ocupada com um pensamento de sujeitos coletivos, né, na sua composição estética e de como a obra é pensada na sua relação com o público, né. Eu queria, já que a Alana comentou do Jaider também, e eu também acabei comentando, né, eu queria ler um pequeno trecho, se puder, do catálogo da exposição Moquém Churário, que o Jaider Edbel fez a curadoria, né. Foram 34 artistas indígenas de várias regiões do Brasil, alguns, inclusive, indígenas da América do Norte também. E era parte da Bienal de São Paulo, né, essa exposição que foi realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Enfim, um catálogo maravilhoso. Enfim, o primeiro texto é do Jaider. Eu queria compartilhar só um pensamento que ele, né, como curador, como artista, estava enunciando. E eu acho que também pode reverberar na nossa conversa e nessa pergunta, né? Diz ele aqui, né? Nessa posição de curador dessa exposição, é preciso que sempre se lembrem que a nossa performação no espaço hegemônico da arte, digo, da arte de matriz europeia, é fazer, trazer, apresentar e até mesmo co-criar uma outra possibilidade onde não incorramos no erro básico de descrever ou interpretar qualquer trabalho reunido nesta mostra como uma peça avulsa de seu todo. Deixem os artistas falarem ou silenciem o suficiente para que as obras falem o que o mundo, de fato, precisa escutar. Assim eu, enquanto um indígena, tal qual meus pares, artistas e coletivos de artistas indígenas curados nessa exposição, queremos muito mais desestruturar qualquer sentido ou tentativa de tradução, deixando muito aberto o campo para que as obras, como parte de nossos corpos, falem ou expressem o que exatamente tem que ser dito. Enfim, eu só estou trazendo uma perspectiva que, nesse contexto, as obras, como diz o Jaider, né, são extensão dos nossos corpos
da nossa luta e da nossa ancestralidade, portanto. E essa é uma lógica que é muito difícil desse sistema especulativo, né, capitalista, que torna tudo mercadoria, poder digerir, né? E, enfim, só quis compartilhar um pouco assim esse embate, né? E esse pensamento estratégico, né, que o Jaider estava que o Jaider pôde compartilhar conosco. Me estendi um pouco, mas a outra pergunta, né, era sobre as redes de proteção diante dessas lutas, né? É uma pergunta muito interessante, né? Que tipo de mecanismos a gente pode conseguir constituir para estar erguendo o céu, adiando o fim do mundo, né? E eu acredito que essa pergunta me lembrou da fala da mãe Nilce, descrevendo o espaço do terreiro, né, como um espaço de criação, de cura, né, de um espaço socialmente engajado com seu território, né, com a sua comunidade. Eu acredito que a rede de proteção tem que estar conectada com esses espaços que tenham uma atuação coletiva, né, com os territórios indígenas, com os terreiros, né, reforçar isso, e também nossas atividades, que também atravessam os territórios, né, como essa aqui, cada um está em um lugar e a gente está compartilhando nossas ideias, né? E isso é a rede de proteção possível, né? Eu adoraria, uma coisa, é um pensamento muito difícil, né, ter uma proteção para o Jaider, para a Marielle estar aqui conosco, né? Já que são os personagens, né, que você trouxe assim nessa pergunta, né? Adoraria que houvesse alguma proteção para ter evitado isso. A gente está tentando, acredito, constituir a rede de proteção possível por meio da atuação, né, política e cultural que a gente está descrevendo, política cultural e espiritual, inclusive, né? Essa é a rede de proteção possível nessa realidade que não tem um pensamento profundo, né, sobre os sentidos da memória que a gente compartilha, né, nesse país. Obrigado, Jahuri. Eu vi que o Ricardo Beliel tinha se inscrito para fazer a pergunta, a conexão dele caiu, mas eu vi que ele agora retornou. Ele está aqui de volta na sala mesmo? Ricardo, você tinha colocado a mão para fazer uma pergunta, você quer se colocar aí? Oi, tá. Não, é que aqui chove muito e caiu a luz, caiu a internet, caiu tudo, voltou agora, não sei por quanto tempo, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para a mãe Nilce, que eu também percebi que eu acho que a chuva também te tirou do ar por algum tempo, né? Verdade, já me parar na cozinha agora, já estou na cozinha, que é a minha área mesmo. Não, aqui, olha, não sei se dá para reparar ali na janela o quanto cai de água aqui. Então, mãe Nilce, olha, eu fiquei super feliz de ouvir sobre o Ricardo Freitas, que é meu querido amigo, uma pessoa muito, assim, muito querida mesmo por todos nós aqui. Agora está lá na Bahia, né? Mas ele anda por todos os cantos, aí pelo Maranhão, por todos os cantos. É uma pessoa muito querida. Foi até meu vizinho aqui onde eu moro. Então, eu queria fazer uma pergunta que eu, na verdade, tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria lhe ouvir, não por mim, mas ontem eu estava conversando com amigos que são pessoas bem informadas, pessoas bem interessantes, mas com opiniões divergentes sobre isso. No candomblé havia muitas informações que eram restritas ao conhecimento das pessoas do terreiro, não é isso? E aí nós temos o P.R. Berger, que é uma figura importantíssima nessa questão, né, da preservação, inclusive, da cultura, no sentido da escrita e da permanência dessas informações fora do ambiente do terreiro.
E nessa nossa conversa havia uma discordância sobre se isso seria bom ou ruim no sentido da religiosidade, né? Dos compromissos com a religião. Olha, deu uma congelada aqui no Ricardo. Vamos aguardar só um minutinho para ver se retorna, porque ele está com esse problema que ele já tinha sinalizado da chuva, ou se a conexão dele caiu mesmo. Uma pena, uma pena. Enfim. Não sei se vocês conhecem o Ricardo. O Ricardo é um grande fotógrafo, inclusive eu citei isso aqui ontem. Recentemente lançou um livro lindíssimo que ele fez de fotografias e de entrevistas com o pessoal da área do cangaço. Enfim, ele vem visitando aí essa área desde 2007. Então, acabou de lançar um livro chamado Memórias Sangradas, que é super bonito também, além do trabalho dele todo como fotógrafo em várias áreas. Enfim, acho que a conexão dele deve ter caído. Eu vou aproveitar e vou fazer um complemento a essa pergunta, tá? Que aí a gente já tenta juntar um pouco, não sei se ele chegou a concluir, mas aproveitando a parte que ele conseguiu falar, eu vou fazer outra, né? Que é, aproveitando o tema da mesa que a gente pensou, né? A gente está falando o tempo inteiro dessas disputas contemporâneas, né? Essa disputa no presente contra estigmas do passado e que abram caminhos para a gente, combatendo esses estigmas, criar outras visões sobre as representações que a gente quer, né? Ser visto de outra forma, né? Então, o Djahuri falou, por exemplo, de muitos exemplos na literatura, né? No cinema indígena, no campo das artes visuais, né? Como uma série de lideranças, né? De pessoas, sujeitos aí vão assumir esse papel e de sair da caixinha onde eles estavam sendo colocados, né? Ou analisados como algo menor, ou analisados dentro do campo só como interesse etnográfico, né? Para algo que seja reconhecido fora, inclusive, desse nicho específico de literatura indígena, de arte visual indígena, para você ver cineastas premiados em festivais gerais, etc. e tal, né? Enfim, numas disputas por uma literatura que quer um reconhecimento, né? E não ficar sempre somente associada a um determinado lugar onde a classificação mais conservadora cisme em colocar, né? Então, assim, o que eu queria ouvir de vocês quais são os desafios maiores que vocês veem exatamente para o que ainda deve ser combatido, né, e desmontado para que a gente consiga criar outras visões possíveis, outros futuros possíveis dentro do campo enfim, de experiência, de vivência, de atuação de vocês. Contra o que a gente ainda tem que brigar tanto hoje em dia e que outras formas a gente pode lutar para que, no caso de Mãe Nilce, né, com a visão sobre o terreiro, né, fazendo uma série de trabalhos, possa ser visto de outra maneira, possa construir outras narrativas sobre si próprio, sobre o seu coletivo, o seu entorno, né? A Cláudia também está levantando a mão. Vamos ver se dá para juntar com a pergunta dela para a gente fechar mais um bloco aqui, tá bom? Cláudia, por favor. Tá, não, eu acho que é bom juntar mesmo. Boa tarde para todos, para todas. É uma honra estar aqui com vocês todos, principalmente com os dois professores hoje do nosso curso, a Mãe Nilce e o Djahuri. Eu queria colocar, assim, da importância nessa luta e nessa rede, juntando várias questões que foram levantadas aqui, de outros museus, outras instituições, que não museus indígenas ou museus afro, também investirem na democratização desse conhecimento que por tanto tempo foi negado para todos nós, dessas outras culturas, desses outros fazeres, obviamente no sentido esse que, inclusive, a Mãe Nilce ressaltou ali, do Mário Chagas, que ele não mexe numa peça sem conversar com uma das lideranças, com alguém da comunidade. Eu venho do museu, estou no Museu da URGS, né, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos bastante com duas etnias, especialmente indígenas, Caingangue e Guarani-Mbiá, e também com uma liderança do Moçambique de Osório, aqui, que é uma cidade aqui litorânea, né, que é uma espécie de jongo, e com uma liderança caingangue. Essas três mestras nos orientam o tempo inteiro para tudo que a gente vai falar, e nós não falamos nada, e não divulgamos nada, nem em redes sociais, nem em propostas de ações educativas, nem em exposições, sem que elas estejam participando e determinando o que nós vamos fazer.
Mas eu acho que esse papel, eu queria ver de vocês, o que vocês acham, né? Do papel de outros museus que tratam de outras temáticas, também incluir nessa discussão as presenças indígenas e afro-brasileiras na sua programação, nas suas redes, no seu discurso, né? Num discurso que seja decolonial, que seja mais amplo, e que seja um discurso respaldado e não falando por, né, mas ajudando na divulgação. Não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas comunidades aqui no Sul, por exemplo, nós não temos, as comunidades indígenas não optaram por fazer museus indígenas, né? Então, nós não temos aqui, nós temos museus antropológicos, mas não temos museus indígenas, porque eu acho que eles só serão criados se essas comunidades quiserem, né? Então, acho que as outras instituições deveriam ter um papel importante nisso. O que vocês acham disso? Então, obrigado, Cláudia. Eu estava com o meu microfone fechado, perdão. Obrigado, Cláudia. Mãe Nilce, a senhora quer começar respondendo? Quero. Então, quando você fala qual é o nosso maior desafio, tá claro, é o racismo religioso. Né? Isso aí não tem nem que pensar duas vezes. Nós sofremos com racismo religioso. Como eu falei no início, o orixá não escolhe ninguém por sua orientação sexual, cor da pele, condição social. Então, nós sofremos, além do racismo religioso, a homofobia, a lesbofobia, a transfobia, porque nós acolhemos todos e todas e todos, entendeu? Então, isso aí é um pacote, né? Isso aí é o desafio do povo de terreiro. Sobre a pergunta agora de Cláudia, Cláudia, eu acho de suma importância que não só as coisas afro, normal, como as coisas afro-religiosas estejam dentro do museu, para que as pessoas conheçam. Eu, quando falei aqui que a criança não nasce racista religiosa, como não nasce racista, porque eu inventei isso, foi Nelson Mandela que já falou isso, lá atrás, lá na ponta, é verdade. Então, é importante. A pessoa vai entrar no museu, vai ver lá alguma coisa que nem tinha aqui no Rio, no museu que pegou fogo. Inclusive, um dos funcionários do museu é Antônio Carlos Lima, ele é filho de Santo uma meninazinha de Oxum, lá de casa. Desse museu tinha algumas coisas. Eu lembro que no Museu da República tinha algumas coisas também do povo de matriz africana, do movimento afro-religioso, tinha lá algumas peças. Né? É importante que tenha alguém, por exemplo, quando o Mário Chagas abrir realmente para a visitação, nós falamos para ele, tem que ter um de nós lá, tem que ter um religioso para explicar. Não adianta só o Mário Chagas dizer, olha, isso aqui quer dizer uma Adebé de Oxum, uma paramentadora de Oxum, não. Tem que estar lá uma pessoa que saiba mais para poder passar a informação direita, certa. Né? Então, é importante que os museus realmente trabalhem com as peças do candomblé, da Umbanda. Quando eu falo candomblé, é só Umbanda. Quando a gente fala em matriz africana, abrange uma diversidade gritante que eu mesmo não conhecia. Eu vim conhecer essa diversidade através da RENAFRO, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, que hoje sou coordenadora nacional. Então, a RENAFRO conseguiu me apresentar. Eu já conheci a Umbanda, já conheci o candomblé, aí veio Xangô, Xambá, Terecô, Xangô de Minas, Batuque, que é lá do Sul, aquela do Sul, e é uma diversidade assim, incrível. Então, seria importante, sim, que cada museu, cada cidade teria algumas peças com explicação, como eu falei, se não tem Bíblia, que algum de nós possa explicar o que quer dizer, o que é aquilo, não fundamento. Eu estava aguardando a pergunta do Ricardo, que eu achei que ele ia me provocar, entendeu? Mas eu já estava aqui pensando na resposta do Ricardo. Quando ele fala em PRVG, transformação, quando ele fala em coisas tipo o segredo do nosso tal, já estava doida para ele perguntar logo, mas infelizmente ele caiu. Mas eu espero que ele levante para continuar a pergunta dele. É isso. Obrigado, mãe. Vou passar então para o Djahuri aqui, por favor. Nossa, gente, eu não sou muito bom. Eu estava ouvindo ela, não sei se sou muito bom de guardar a pergunta que estava sendo feita. Eu posso repetir rapidamente para você.
Eu cheguei a perguntar sobre, a minha pergunta foi sobre os desafios, né, da luta contemporânea, né, o que vocês acham, contra quais estigmas, principalmente, lutar, para que a gente possa, de fato, construir outras narrativas e outros projetos de futuro, né, que tem a ver com um tema central da gente. E a Cláudia, ela pediu para falar um pouco sobre a importância da formação de redes e dessas outras instituições que não têm necessariamente o recorte de atuação indígena, outros museus e outras redes, na formação desse conjunto mais amplo de instituições, né? Ela fala, inclusive, a partir de um lugar, ela trabalha também no Museu da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá bom? E o Ricardo estava falando sobre a questão, ele voltou, acho que é a conexão dele agora, e estava falando sobre o segredo, né? Sobre o que talvez não deveria ser revelado, algumas questões, aí estava colocando em questão enfim, a tradição aí do Pierre Verger, mas ele está retornando qualquer coisa aí também, vocês encaminham a resposta. Legal, obrigado, professor Alexandre. Então, reouvindo as perguntas, eu acho até elas próximas, na verdade, né? Pensar contra o que a gente está lutando, né, nesse sentido de estigmas e os desafios, né? E também se perguntar de que modo, né, os povos pretos e indígenas podem estar ocupando os museus, né? Eu acho que é uma mesma coisa, que é a importância da gente criar as nossas crianças, criar nossos cidadãos, né? Que a gente pode, se a gente estiver inspirado nessa ideia de cidadania, muito mais conscientes, como a professora mãe Nilce está falando aqui para a gente, né? Como professora assim, ouvindo o trabalho dela atuante, ativo, né? Ativista, né? A parte do terreiro, né? Eu acho que é como se a gente quisesse aquilombar, né? Que nem fala o Negro Bispo também, né? Trazer um pouco do terreiro para a escola, trazer um pouco da aldeia para o museu, né? Eu acredito que os desafios são fazer as territorialidades das nossas comunidades, né, estarem mais presentes em outros espaços que são muito restritos, que são muito exclusivos, excludentes, na verdade, né? Eu acho que essa outra visão de um Brasil que tenha contato com a sua memória profunda, memória coletiva, essas memórias diversas, né, que são personagens, são povos, né, ela parte dessas geografias estarem mais presentes, né, no museu, na escola, na televisão, né, e o desafio tem a ver com o capitalismo também, porque a gente sabe que quem manda nesses espaços de representação são sujeitos interessados, que têm um nome, um CPF, um CNPJ, né? Muitos espaços são controlados, né, por quem detém o dinheiro, né? A gente está tentando, o que a gente está fazendo há muito tempo é encontrar maneiras criativas de estar contando nossas histórias como uma arma de luta, né? Como poder escrever e contar a história, né, do meu pai ou da avó, ou da mãe da mãe Nilce, né? Isso é um movimento que eu acho que é muito recente assim no nosso país, gente, sabe? Eu fico pensando, em 1888 foi essa lei da abolição, né? 100 anos depois, os chamados índios conquistam, né, os direitos originários das suas terras, assim como o direito de ser um sujeito de direito também, né? Até então, o povo indígena era tido como tutelado, né? Um sujeito menor de idade, que não pode mandar no seu destino, etc., né? Eu acho que esses eventos são muito recentes demais e a gente está fazendo eles ganhar uma realidade nesse país, né? A gente
Eu acredito que as mudanças estão acontecendo, mas elas são lentas e os desafios são, eu acho que um espírito bandeirante, um espírito colonizador, um espírito miliciano muito forte, né, na origem da nossa história, né, uma violência, né, desumanizante diante do outro, né. Essa é a história da qual a gente é filho, a gente, né, não com orgulho, mas entendendo, né, a história do encontro das civilizações e povos que a gente é feito também, né. E a gente busca nas matrizes das nossas tradições, né, de matriz africana, as tradições dos povos originários, né, uma inspiração profunda para poder mudar uma história tão atroz, né. E essa história parece que ela tá bem no início, na verdade, né? O Ailton diz isso numa fala, inclusive, né? Essa história mal começou e parece que ela já a gente quer terminar, querem que ela termine, né? A história da gente realmente poder contar a nossa história de um modo correspondente ao nosso espírito, à nossa verdade, né? Pensando, inclusive, lembrando aqui dessas iniciativas da Comissão Nacional da Verdade, né? Aquilo também foi uma coisa muito incipiente, né? Para os amplos setores do nosso país poderem refletir sobre a experiência da ditadura e como aquilo afetou as mulheres, né? Trabalhadores, os diversos setores, né, da sociedade, né? E aquilo é importante. É engraçado que aquilo vem do campo do direito, né, que o Alexandre também estava falando, né, a justiça de transição, né, esse direito à memória e à verdade, né. No fundo, tem um núcleo também no direito querendo se conectar com a nossa resistência espiritual e cultural, porque tudo a gente está falando da nossa vida, né. A gente compartimentaliza, né, cria muros, cria muitas fronteiras, mas a gente está falando de uma outra vida, em que as nossas vidas têm outro valor, né? Nos gabinetes, né? Nas pessoas que tomam essas decisões que têm tanto efeito, né? Na máquina do Estado, né? A gente vai estar resistindo de qualquer jeito, na verdade, independente de partidarismo, eleição, governo, a bem dizer. As redes de proteção são nosso engajamento, né, com nossos coletivos, né, com a nossa vida mesmo e a vida daquelas pessoas que a gente está prezando, né, não de um modo egoísta, né, mas tentando nos pensar como sujeitos coletivos, né. Enfim, tentando tecer um pouco das nossas conversas aqui. Lembrando duas questões importantes que você coloca aí no direito, né, de Arruri, que é o trabalho também de advogados indígenas, que é muito presente hoje, né, enfim, uma série deles. Você pode falar aí de Joênio Wapichana, né, do próprio Eloy Terena e uma série de outros, que estão representando também essa continuidade das lutas que você aponta, né, da década de 70 para cá, né, não é uma explosão do nada, essa geração não surge do nada, ela surge produto de portas e de lutas que foram colocadas aí desde a década de 70, pela essa geração do Ailton, até alguns mais velhos que ele, né, e que estão aí até hoje, né, abrindo caminhos. Eu ia chamar rapidamente o Ricardo para saber se ele quer finalizar a pergunta dele, que foi cortada aí, só para concluir, se puder rapidinho, Ricardo, porque a gente já está se aproximando do final, tá bom? Obrigado. Sim, tá. Infelizmente a luz aqui tá caindo toda hora. Bom, Maninho, eu queria só saber a sua opinião sobre isso, sobre o uso e a transcrição do segredo do candomblé, do conhecimento que é específico do ambiente do terreiro para o mundo acadêmico ou até mesmo para o mundo literário, editorial, como tantos livros são publicados atualmente e, de alguma maneira, o PRVG foi um precursor disso, né? Fazendo a transcrição desse conhecimento
através de livros e estudos. Qual é a sua opinião? Eu sei que mesmo no ambiente do candomblé há discordâncias em relação a isso. Quem sou eu para discordar de Pierre Vergé? Conheço o trabalho de Pierre Vergé, mas eu digo para você de coração, discordo veementemente de quem publica coisas do nosso sagrado. O nosso sagrado é para ser repassado para o povo de Candomblé. Na minha casa, por exemplo, não se fotografa o orixá, certo? Se o orixá está incorporado no nós preservamos para dentro de casa. Isso não... mas eu já vi foto do orixá. Lá na minha casa não faz, certo? E nós temos nosso nós chamamos de nosso segredo, temos sim, mas nós vamos repassar para os nossos, que é ele que vai dar seguimento. Como eu falei aqui no início, Ricardo, nós não temos Bíblia. Então, é esse repasse de saberes que vai dar continuidade à nossa tradição ancestral. Não é para se colocar em livro, muito menos, hoje em dia, na internet. Então, o segredo do candomblé é para o povo de Axé. Eu posso vir aqui contar várias coisas para vocês, mas o nosso sagrado é somente nosso. É isso. Bom, Jahuri, você quer complementar alguma coisa? A pergunta foi mais direcionada para a mãe Nilce, mas se você quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. Não, eu achei muito interessante essa flecha da mãe Nilce e me lembrou um pouco esse lugar das obras, né, dos povos indígenas, das obras de arte, que muitas vezes são encaradas também só como um objeto inanimado, desprovido das relações, né, com o povo e território da onde ele vem, né? Eu acho que tem muita semelhança, né? É diferente, né, no sentido de que o segredo do terreiro é para ficar ali mesmo, né? Essas exposições etnográficas que também tiram, desumanizam, né? Tiram a alma desses objetos também, né? E eu acho que enfim, a arte indígena reflete hoje sobre que objetos a gente quer estar constituindo, né, como acervos, como exposições, em outro sentido, e tentando trazer essa pedagogia, né, de que essas obras não podem ser pensadas como desatadas do seu todo, dos coletivos de onde elas vêm, né? É isso. É interessante porque parte da arte moderna ela nasce um pouco com um discurso exatamente de separação, né, de perda da aura e, de outro lado, de separação do seu contexto, né? E a arte contemporânea indígena ela vem trazer essa discussão para um outro lugar. É muito interessante o que o senhor Jahuri coloca aqui. Afonso, você quer complementar? Só um complementar rapidinho, né? Acho que essa pergunta do Ricardo, e tanto a fala da mãe Nilce como do Jahuri, acho que ela traz uma questão central aqui para a gente também, né? Quer dizer, a gente está pensando a todo momento nessa capacidade ou nessa possibilidade do controle sobre a fala, do controle sobre contar a história, né? Dos sujeitos poderem se apoderar da sua própria narrativa, etc., né? Como formas de manutenção da memória. E aí tem uma coisa que o Jahuri comentou mais cedo, né? Quando ele falou das armadilhas, né? Falando inclusive sobre a questão da arte e dos espaços onde essa arte é colocada, né? E acho que essa questão da armadilha ela tem muito a ver com uma espécie de como vocês falaram, de objetificação da coisa, né? Porque a memória, né? E aí retomando também uma fala da mãe Nilce logo no início, ela não está só, ela está na história que é contada, né? Mas ela não está só nisso, né? Como a mãe Nilce apontou, ela tá na roupa, ela está no lugar, ela está nos detalhes, ela está na arquitetura, ela está em todo momento, na comida. Então, é uma memória que não é só uma história que é contada, porque ela não é objetificada como a literatura ocidental, né? Ela precisa de uma série de elementos para ela se compor.
Por isso, quer dizer, me veio assim, por isso ela é muito mais complexa do que somente uma narrativa que você compra ou que você vai ao museu e vê uma coisa. Não é a coisa exatamente. Então, eu acho que tem uma armadilha, né? E aí acho que essa reflexão que vocês fizeram, enfim, estou pensando agora, né? Eu acho que traz um pouco essa questão também de o conhecimento, a divulgação, essa entrada, né, da arte indígena, do cinema indígena, ou da cultura de terreiro, ela precisa cada vez mais ser controlada por vocês, pelos atores, para evitar essa objetificação, porque o movimento do capitalismo é esse, é tornar tudo mercadoria, e vai tornar mercadoria. Já torna mercadoria. Então, acho que por um movimento até dialético, né, a gente vê que a necessidade de controlar esse discurso é cada vez maior. Né? Por um lado, o apagamento e o combate histórico, né, da sociedade branca. Bom, por esse mesmo lado, mas por um outro caminho, aparentemente suave, aparentemente até positivo, ele vai objetificando, ele vai coisificando e vai perdendo a alma, né, do que compõe, na verdade, essa memória. Né? Então, eu queria só fazer esse comentário assim, que realmente é fundamental assim, a palavra de vocês, né, aqui. Obrigado. E conectando aí um pouco a preocupação do próprio Ricardo, né, de alguma maneira, com a própria fala do Afonso e respostas, se reapropriar. Só um minutinho. Se reapropriar, né, ou se apropriar, né, desse direito da escolha do que narrar, né, de como narrar, também sobre o silêncio, né, sobre o que não deve ser dito, né. Quando se você se empodera com esse poder da escolha, né, exatamente, você está se colocando como também, né, aquilo que você não só quer contar, mas aquilo que também você não quer contar, né, não quer que seja contado. Da mesma maneira, a gente vê isso em outras frentes, né, dentro da própria cartografia social, né, quando as populações locais se apropriam dessa própria cartografia que sempre teve na mão do Estado ou de empresas, né, e se incomoda porque é aquilo, né, aquilo que você determina, valoriza, se apropria, toma o conhecimento, e aquilo que você quer mostrar é aquilo que você também não quer que seja mostrado, que é do sagrado, que é do âmbito mais fechado, do comunitário, né. Uma coisa são as cantigas de sala, né, mãe? Outra coisa são outras cantigas, outras questões que são mais próprias da vida comunitária. Realmente isso envolve riscos e complicações. Bom, em função do avançado da hora, e a gente aqui, pelo menos pelo que eu estou vendo, não tem mais perguntas, eu queria passar de volta a palavra para vocês, para o Djahuri e para a Mãe Nilce, para fazer as considerações finais, e aí no final eu faço um fechamento rapidinho. A gente sempre pede para o pessoal segurar um pouquinho para não sair, né? Porque a gente gosta de fazer uma foto coletiva no final com a turma, tá? Então, lembrando também que a lista de presença está no chat aqui da sala do Google Meet, né? Então, o pessoal que não está de olho no chat, não esquece de assinar, porque esse é o nosso controle aí para a emissão dos certificados, tá bom? Então, vou passar a palavra para vocês, no final a gente volta para fazer o encerramento e convidar aí para a aula de amanhã e para aquela sessão de cineclube que a gente falou mais uma vez. Djahuri quer começar para inverter a ordem agora e deixar a Mãe Nilce também falar por último, encerrando as falas aqui. Com prazer. Então, queria agradecer muito a oportunidade dos professores que estão organizando esse curso, esse ciclo de reflexão, e de estar participando aqui com vocês, compartilhando um pouco, enfim, da minha atuação, do meu trabalho, né? O professor Alexandre compartilhou um pouco das atividades, né, que eu já pude produzir, tive envolvido, e eu gostei muito de poder estar aqui com a Mãe Nilce, de escutar, né? Realmente foi muito um privilégio poder escutá-la e compartilhar esses acalantos e espinhos, vamos dizer assim, né? Essas coisas maravilhosas que a gente pode afetivamente compartilhar e também nossos gritos também, né? Nessa luta e luto que se entremisturam e a gente vai indo adiante, né? De cabeça erguida.
Muito obrigado. Fique à vontade, mãe. Tá. Bom, quero falar que desde o início aqui da nossa roda, que eu estou tentando treinar o nome do Jahuri, e eu acho que agora eu consegui. Ora, gostei muito do seu nome, foi um prazer também estar com você. Alexandre, dá até pena, né? Eu tenho feito lives aqui quase que diariamente, a gente está tentando fazer isso há tanto tempo e chegou a hora certa. Eu costumo dizer que, minha meninazinha, tudo é no tempo do orixá. Comigo só funciona assim e funcionou. Foi muito bom estar com vocês. Para mim é sempre um aprendizado. Eu vi aqui que 2 pessoas já olharam meu canal. Eu espero que continue olhando. Foi Rebeca e Thaís. Thaís já está até babando minha culinária. Vocês quiserem meu livro, um dos meus livros está disponível no Ilhéu Molioçu. Pode combinar. Nós vamos lá, vai lá, eu encontro com vocês. Eu vou passar meu livro para quem quiser, tá bom? Vai visitar o Museu Memorial Iadavina. Vão visitar o ateliê Obirim Odara. Vão visitar o terreiro, mesmo que vocês não sejam da nossa tradição. Você terá todo o acolhimento e, principalmente, todo o nosso respeito. Bom, muito obrigado. Como eu costumo falar aqui na nossa tradição, nosso agradecimento, Alexandre. Olorum do pé. Axé para todo mundo. Axé, mãe. Obrigado. Bom, só me resta agradecer imensamente a generosidade de vocês, de terem compartilhado conhecimentos, sabedorias, impressões, inquietações, dúvidas, tudo com a gente. Queria rapidamente, mais uma vez, fazer esse convite. Conheçam, né, na medida do possível, na medida das medidas sanitárias, inclusive, né, da abertura, mas conheçam o livro de Mãe Meninazinha, né? Conheçam o CD gravado pelo pessoal do Museu Nacional, autorizado, né, com a participação aí no processo de produção o tempo inteiro, né, do Ilhéu Molioxum, feito pelo pessoal do LACED, né? O Ricardo participou, inclusive, ativamente da produção desse disco. Conhecem o Memorial, né, Iadavina, museu hoje, atualmente. Enfim, na medida do possível, até visitando o espaço, né, com esse agendamento que a princípio eles estão fazendo. Da mesma maneira, eu convido muito para vocês conhecerem essa coleção Tembetá, né? Tem livros aí sobre o Ailton Krenak, né? A partir da obra dele, com as narrativas dele, do próprio Jaider, da Sônia Guajajara, da Eliane Potiguara, né? Daniel Munduruku, e tem outros trabalhos, né? Inclusive mais coletivos, como esse livro aqui que foi organizado também. Enfim, é um processo riquíssimo para a gente entender umas narrativas mais diretas, né? De entender essas pessoas como pensadores, né? Como intelectuais, como pessoas que têm uma enorme contribuição. Eu sempre falo, você citou também o meu querido amigo Luiz Antônio Simas, uma pessoa que eu tenho imensa admiração de Arruda. Ele sempre fala, né? O nosso desejo de cuidado, nossa vontade de que essas coisas sejam respeitadas e conhecidas, não passam só por uma questão moral, a gente não está cuidando de pobres coitados, né? Quando a gente valoriza esses saberes, esses conhecimentos, a gente está valorizando conhecimentos e saberes sofisticados, formas de ver o mundo, de se relacionar com ele, né? De encontrar soluções, etc. Então, na verdade, quem mais perde, né? É quem, na verdade, não valoriza, não conhece, né? É uma perda de uma potência, né? Então, a gente tem que também parar com esse olhar, de só olhar para essas populações como aquelas populações como se só precisasse de algum tipo de ajuda, de auxílio, né, do ponto de vista assistencial, né? E são lutas, são questões que a gente tem que conhecer as estratégias, a gente tem que conhecer, né, as escolhas, tem que conhecer as criações, né, e respeitando como algo capaz e muito de organizar pensamentos complexos, pensamentos e sabedorias, inclusive de ensinamentos sobre simplicidade, inclusive, né? Mas hoje a gente precisa sair desse lugar estigmatizado de olhar tanto para os povos de terreiro quanto para as populações indígenas, né? E ainda mais no sentido, né, de que essa vida indígena hoje contemporânea, mediada aí pelas artes ou não, né, ela é muito diferente do que nos é ensinado nas escolas em geral, e muito até mesmo quando você tem boas intenções que não bastam, né? É preciso conhecer as pessoas reais, é preciso conhecer suas obras reais, suas lutas reais, cotidianas. Isso se dá quando a gente, né, se relaciona, conversa, né? Então, enfim, a gente tem
busca conhecer, participa das lutas de alguma maneira e não fala sobre, fala com, tenta abrir redes, né? O que a gente tem tentado fazer, o Afonso aqui no IFRJ, não é ensinar ninguém sobre culturas indígenas ou cultura de matriz africana, né? A gente tem procurado cada vez mais abrir espaço de diálogo e que essa instituição, como instituição pública, cumpra seu papel social, acadêmico, político, né? De fazer projetos juntos, de constituir redes, de abrir espaços institucionais de divulgação, de estar formando o nosso público, inclusive interno, né? Diante de perspectivas decoloniais, que dialogam de uma outra maneira. Então, a gente vem procurando cumprir um pouco esse papel de estar junto nessas lutas, né? Espero que a gente tenha conseguido também com esse ciclo, acho que a gente segue ainda com a programação. Então, eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente a Djahuri, agradecer a Mãe Nilce, né, por esse estar conosco, né, compartilhando as ideias, e convidar todo mundo para essas 2 ações de amanhã, encerrando o nosso ciclo, que é a aula Memória e Narrativas em Disputa, com Antônio Carlos Firmino, do Museu Sankofa, Memória e História da Rocinha, e o Luiz Antônio de Oliveira, do Museu da Maré. E a gente deve, então, terminar um pouquinho mais cedo amanhã, umas 15 para as 6, para que a gente possa exatamente exibir o documentário nosso sagrado, que tantas vezes a gente falou aqui, e gentilmente foi cedido, né, o direito de exibição única, né? Não vai ficar disponível no canal, ele vai ficar só na hora da exibição, pelo pessoal daqui para Procó Filmes, tá? Então, a gente vai passar amanhã 15 para as 6, como atividade final, né, do nosso ciclo após o encontro, após as aulas. Eu acho que tem sido encontros muito ricos, com pontos de vista muito diferentes, diversificados, né, respeitosos o tempo inteiro. Aqui não tem espaço só para tolerância, né? Tem para respeito, para abertura, para conhecimento, para diálogo, né? Para uma horizontalidade. Então, mais uma vez agradeço a vocês e peço só para aquela foto final, nosso coletivo, né? A gente sempre tira foto no momento que algumas pessoas já tiveram que sair, mas eu acho que a gente pega esse momento ainda aí com cerca de 30 pessoas aqui na sala, é bem ilustrativo, bem representativo para a gente fazer uma foto, né? Então, quem puder aí abrir a câmera... Mais um lembrete, Alexandre, só para... Acho que você não comentou, para não esquecerem de preencher o formulário de presença. A Rebeca colocou aí, acho que, não lembro se você comentou, mas só para o pessoal... mencionou algumas vezes, mas agora no final não, então vale a pena mais a lembrança, porque algumas pessoas procuram a gente depois da aula, a gente esquecia. Vou colocar de novo então, aqui. Tá no chat colocado aqui da sala do Meet, tá? Então, quem mais puder abrir câmera hoje, tem algumas pessoas que não podem, tem todo o direito de não poder ou de não querer, mas a gente sempre faz esse convite aí, né, para a gente fazer a foto. Então, contando aí até 5, para dar tempo de quem ainda está abrindo a câmera poder abrir. Tá? Então, vamos lá. Vou fazer o... Deixa eu só esperar essa mensagem sair daqui, senão sai em cima da foto. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi? Obrigado, então, gente, mais uma vez a todo mundo aqui que participou na sala com a gente. Obrigado a quem acompanhou lá no canal do YouTube. Obrigado mais uma vez, imensamente, Mãe Nilce e Djahuri, pela presença e pelo compartilhamento desse momento. Axé, obrigada. Que o Mumu cure a terra, para que a gente possa estar junto e aglomerado o quanto antes. E venha a cura. Axé. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Pode fazer. Ok.